Chegando nos meus quase 42 anos de vida, tenho certeza que esse é o momento para pegar essa caminhada. Tudo que eu experienciei, toda a bagagem que eu carrego, eu venho de um processo de autoconhecimento há já alguns anos, para entender um pouco mais sobre o mundo, sobre as pessoas e entender o porquê dessa minha necessidade de servir as pessoas, né? Já fazem muitos anos que eu trabalho com os projetos sociais, à frente da confraria, conectando pessoas, conectando negócios e me envolvendo tanto com a necessidade do próximo. São incontáveis as vezes em que eu abri mão dos meus próprios interesses, das minhas próprias necessidades para colocar outras pessoas na minha frente. E eu vou te dizer que se eu for observar isso, assim, eu fui muito mais feliz quando eu ajudei alguém do que quando eu realmente alcancei alguma coisa pessoal. E foi nesse momento que eu entendi o meu propósito. Eu não entendia, mas eu entendi que eu vim para esse mundo para servir. E isso para mim ficou muito confortável. Eu sou aquela menina sonhadora que sempre acreditou nas pessoas, no mundo, no ajudar, no compartilhar. Filha do Anilton, que saiu lá de Santiago, acreditando nos seus sonhos com a única vontade de ser alguém na vida. E o que ele trazia com ele era esse sonho de fazer muito mais do que qualquer pessoa da família possa ter feito antes, porque ele sempre disse pra gente que a gente tem que ser muito melhor do que a geração passada. Meu pai me trouxe até aqui eu passo o meu melhor, mas você tem que ser melhor do que eu. E eu sempre carreguei isso comigo. Meu pai chegou na capital gaúcha com a vontade e com a sede de aprender. Ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Sempre quis falar e escrever como ele, e isso é uma tarefa muito difícil, porque meu pai é fora da curva. Tenho muito orgulho. Ele alcançou oficialato no Exército Brasileiro, e ele sempre foi o meu herói, com certeza o herói de toda a família dele. Ele mostrou para todas aquelas pessoas que saiu lá do Boqueirão para chegar na capital e fazer a diferença. E também sou filha da mulher mais corajosa e mais forte que eu conheço. A Carlinda. Linda, minha rainha. Tudo por ela, vivo por ela. Minha mãe é a mulher mais resiliente e corajosa que eu conheço. Quando as pessoas conhecem a minha história e falam, nossa, Cris, você é o sinônimo da coragem, da resiliência, eu penso, não teria como ser diferente. Minha mãe, com 16 anos, já tinha a responsabilidade de me cuidar, de zelar por mim. E não foi fácil. Eu nasci já desenganada pelos médicos, passei muito tempo em hospitais. Meu pai e minha mãe nas Minas Gerais, meu pai prestando a escola militar. E a minha mãe, longe de toda a família dela, se colocou a acreditar na minha vida. Acreditar naquela filha. E eu tenho muito orgulho do que a minha mãe abriu mão para criar os 3 filhos. Minha mãe abriu mão. Hoje eu entendo, né? Hoje que eu sou mãe, eu entendo. E hoje eu sou mulher, eu entendo tudo que a minha mãe teve que abrir mão para priorizar os filhos. Cresci no meio das vilas militares, pelos corredores dos quartéis, sempre prezando a disciplina, até porque meu pai não dava muita alternativa. Sempre fui muito apaixonada pelo meu país, sempre gostei muito de ver a bandeira nacional, meu pai fardado, e tudo aquilo tudo que representava. Eu sempre admirei a minha mãe por ela ter deixado muito dos sonhos dela para trás, para ser muitas vezes coadjuvante da carreira do meu pai. Mas a minha mãe é a coadjuvante mais protagonista que eu conheci. Minha mãe, também no interior,
do Rio Grande do Sul, de São Luís Gonzaga, das Missões. Veio também à capital com muitos sonhos, né? Acho que ela nunca imaginou que a vida dela tomaria esse rumo, né? E durante toda a carreira do meu pai, ela esteve ao lado dele. Passamos por muitas questões, muitas dificuldades, mas aprendemos muito também. Acho que eu me tornei bastante resiliente com a minha mãe e com tudo que a gente viveu. Quando as pessoas perguntam quem é a Cristine, eu fico pensando, nossa, eu sou tantas coisas, não sei nem por onde que eu começo. Eu me considero mãe de 6 filhos. Eu fui mãe com 24 anos do Natan, que nasceu com uma cardiopatia e infelizmente virou um anjo. E depois fui mãe de 2 gestações que não foram para frente, né? Meus anjos também honro e os vejo e os amo. Depois eu fiquei com a esperança de ser mãe por muito tempo. Até que eu fui abençoada pela Natália, com 31 anos, a criança mais linda, mais doce, com os cachos dourados da pele de porcelana, que me acompanhava já na confraria e em todos os nossos projetos sociais. E um de nossos projetos sociais vinculados ao IMAMA, a gente estava voltando de Bagé para Porto Alegre para uma atividade da confraria, onde a gente iria reverter para o IMAMA. Na altura de Arroio dos Ratos, o meu carro acoplanou numa chuva muito forte. Se eu achava em algum momento que eu já tinha passado por uma provação, ali eu percebi que o momento mais difícil da minha vida estava chegando. Eu perdi minha filha com 3 anos e meio, em beira de uma estrada, com chuva. E ali eu comecei a entender que a minha vida tomaria um outro rumo, que eu precisaria aprender a recomeçar. Eu não sabia exatamente de onde que eu ia recomeçar, mas eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada. Minha filha foi uma criança muito especial, muito amorosa, muito alegre. E em todos os momentos em que eu pensava na saudade que eu tinha dela, em nenhum momento eu pensava que eu deveria viver uma vida chorando ou triste, porque o sorriso dela era muito lindo. E ela sempre gostou de me ver sorrindo, feliz. Naquele momento, eu ainda tive a sanidade de falar com Deus, de pedir que, se realmente tudo aquilo estivesse acontecendo de fato, que Ele me desse força para continuar. E eu aprendi que a gente consegue superar até as coisas mais difíceis. Porque eu vi muito propósito na vida da minha filha. Me tornou uma pessoa muito melhor, muito mais sensível às pessoas, muito mais amorosa. Depois dela eu aprendi que tudo acaba muito rápido, que aqui a passagem é muito breve e que a gente precisa lembrar sempre as pessoas o quanto a gente ama, fazer diferença na vida das pessoas, impactar as pessoas de uma forma positiva. Também me marcou muito saber que mesmo eu tendo um entendimento que Deus tinha aquela situação para eu aprender, eu resignifiquei com muito amor essa história, essa perda, e consegui ver um arco-íris no fim do túnel. E eu acreditei muito em Deus, e em todo momento quem estava ali do meu lado era Ele. E eu consegui me levantar, consegui ter novos sonhos, acreditar e continuar nos meus projetos sociais. Então, alguns dias depois do acidente eu já estava lá, à frente da confraria novamente, cumprindo com o que estava previsto, que era fazer um evento para 450 pessoas em prol do IMAMA. E aquilo tinha um significado muito grande para mim.
E ali tinha um sinal de que o meu propósito me fazia feliz. E que ela estaria comigo sempre, porque eu senti ela todo o tempo. Depois veio a Luísa, veio a Laura, minhas duas preciosidades que vivem, colorem alegre a minha vida e que são tudo pra mim. Correm pela casa, transformam os meus dias e me dão o prazer de ser mãe novamente. Sou esposa do Luiz Carlos Marinho, oficial, major do Exército. Dizem que a gente sempre busca alguém muito perto do pai da gente, né? Então, nesse fato aí, eu tô comprovando. É uma pessoa que caminha ao meu lado há 15 anos, né? Pai das minhas filhas, que acredita nos meus sonhos, que acreditou na minha confraria, que me apoiou para que eu pudesse viver do meu sonho de servir, que me proporcionou as coisas mais incríveis na minha vida e que compartilhou comigo da maior perda. Hoje a gente tem 2 filhas incríveis e aproveita a vida como ela tem que ser aproveitada, dando importância ao que realmente tem importância. E me apoia e foi o primeiro a dizer: vai, aceita esse desafio. Você está pronta para isso. E o aval dele teve muito peso, confesso. Eu sou uma mulher que incentiva mulheres, motiva mulheres, inspira mulheres, defende mulheres, busca oportunidade de mulheres há muitos anos. Eu acredito na sororidade, não na sororidade seletiva, aquela que, vou defender somente quem eu conheço, não. Vou ter um olhar solidário somente para as que são minhas amigas, minha irmã, não. Independente disso. Eu sou uma mulher que acredito num recomeço porque eu vivi um recomeço, então independente do que aconteceu, eu sempre acredito que a gente pode fazer um novo começo e ter uma oportunidade. Acho que hoje o que falta muito para as pessoas são oportunidades. Eu vivendo nesse meio onde a gente consegue suprir as pessoas das necessidades delas, onde a gente consegue entrar das comunidades, onde a gente consegue estar dentro das instituições, das ONGs, vivendo ali no dia a dia o quanto existem pessoas que necessitam de coisas e a gente tenta na confraria abraçar um máximo de oportunidades para ajudar, para trazer esperança, para trazer uma vida mais leve, mais confortável, eu vejo que é muito maior, né? Hoje eu acredito que todos esses anos eu percebo que eu tô enxugando o gelo. Às vezes eu tenho essa impressão. Porque quando chego para fazer uma entrega na casa de uma família, na verdade, eu queria muito mais do que saber que naquele momento ali eles vão ter o que comer. Eu queria muito dar a oportunidade daquelas pessoas poderem entrar num supermercado e comprar exatamente o que elas gostariam. Eu gostaria, inclusive, que os filhos dessas pessoas pudessem ver os seus pais tendo essa dignidade. Não crescessem vendo os pais recebendo um pouquinho dali, outro pouco lá, mas sim acreditando que existe oportunidade para que eles possam trabalhar e conquistar as suas coisas. Então, são muitos anos, assim, nesse caminho, né? Quando menina eu fui escoteira, depois dizem que uma vez escoteiro, sempre escoteiro, né? Sigo como uma escoteira ainda, muitas vezes vesti o meu uniforme de escoteira sozinha em casa e batia de porta em porta nos vizinhos pedindo doação e carregava aquelas doações até onde eu conseguia nos meus braços, voltava para casa, largava tudo e ia de novo. E depois o Fusquinha do meu pai ajudava a gente a finalizar essas entregas nas comunidades. Meu pai sempre me apoiou nisso e a gente ia fazer. A gente fez isso inúmeras vezes, a gente fez em Natal, onde as pessoas não esperavam nem ter uma ceia e a gente chegou. Que é quando eu digo que eu acredito demais no espírito do Natal e também no Papai Noel, porque muitas vezes eu fui Papai Noel, meu pai foi Papai Noel de muitas famílias
e fez a diferença na vida delas. E isso me inspira, isso me faz melhor. Isso faz com que eu tenha o entendimento que nós não vivemos sozinhos, né? Nós temos várias pessoas à nossa volta. E pela espiritualidade que eu tenho, pelo Deus que eu acredito, eu não consigo imaginar que existe uma pessoa passando uma necessidade que eu posso ser um instrumento de tornar a vida dela melhor. Eu não vou fazer. Mas eu tenho também a consciência de que esse é o meu propósito. E que em muitos momentos as pessoas não compreenderam. Eu lembro que quando eu sofri o acidente, muitas pessoas perguntaram se eu estava satisfeita de ter trocado a vida da minha filha pela vida das pessoas da causa do câncer de mama. Nem perderia tempo para explicar o que isso significa, né? Espero que esses espíritos se elevem e que possam entender sobre o amor incondicional, o amor genuíno, o amor verdadeiro, onde você vê o próximo realmente como um semelhante teu. E muitas vezes pode ter a empatia de se colocar no lugar, como eu estaria se eu estivesse vivendo naquela situação, né? Como mudaria a minha vida se alguém viesse aqui me dar uma oportunidade? Mas quando a gente faz as coisas com amor, a gente só faz. A gente não pensa duas vezes. E também não coloca obstáculos, não se leva por conversas ou opiniões das outras pessoas. A gente simplesmente faz. E as pessoas que acreditam nessa verdade, as pessoas que vibram exatamente nesse mesmo caminho de saber que a gente só consegue ter abundância, e não é abundância financeira, quando a gente consegue compartilhar, quando a gente consegue fazer algo bom para outras pessoas, essas pessoas começam a chegar próximo. A nossa energia atrai pessoas que estão também interessadas em fazer a diferença, pessoas que querem olhar para o próximo, e nisso a gente formou uma grande corrente do bem, que eu morro de orgulho. E que estão do meu lado, e que se eu falar assim, gente, vamos isso? Vão, não pensam duas vezes. E cada vez mais as nossas causas sociais e as nossas campanhas e os nossos centros de coletas, mais sucesso, e isso mostra que a gente está no caminho certo. Como eu disse, são muitos anos nessa caminhada, e hoje eu sinto que como cidadã, como voluntária, como mulher, tudo que eu poderia fazer, eu fiz. Gostaria de fazer muito mais. Queria expandir muito mais. Eu tenho muitas ideias, eu tenho projetos que a gente colocou em prática e viu que é viável, que é possível e que funciona e que traz retorno e que traz transformação na vida das pessoas. E por todo esse motivo, e por todo esse meu caminhar, e por tudo que isso significa para mim, essa noite eu reuni as pessoas mais importantes. Quando a gente vai tomar uma decisão importante, a gente tem que procurar, primeiramente, as pessoas que a gente admira, as pessoas que a gente ama, as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que acreditam na nossa verdade. E aqui estão as pessoas que eu gostaria que estivessem. Eu sei que algumas não conseguiram vir, mas estão aqui de coração. E eu sei o amor que essas pessoas têm e o quanto elas estão no meu lado, independente da escolha que eu fizer. E que eu possa ser um instrumento para ser a voz e a vez de muitas e muitas mulheres que estão caladas, muitas mulheres que não estão sendo ouvidas, mulheres que vão fortalecer famílias, mulheres que podem fazer diferença. Então, toda essa noite foi um grande combinado com vocês para que eu pudesse anunciar para vocês que eu sou a mais nova pré-candidata a deputada federal do estado do Rio Grande do Sul. Eu sei que muitas pessoas imaginaram mil coisas, o porquê estariam aqui, qual lançamento seria esse. Eu espero que a gente possa trilhar junto, caminhar junto. Preciso muito de vocês, principalmente.
Porque se hoje o meu trabalho é reconhecido, se todas as nossas campanhas venham a ser sucesso, nada mais é do que o brilho de vocês, a confiança de vocês que reflete em mim. Sozinho ninguém faz nada. Então, hoje, vocês estão aqui em primeira mão. Nesse momento, provavelmente já está sendo postado esse vídeo nas redes sociais. Mas vocês em primeira mão estão aqui do meu lado para dar esse passo. E eu espero que a gente possa desenvolver um grande caminho, que a gente possa fazer a diferença, que a gente possa trazer grandes oportunidades para as pessoas. Porque eu acredito nisso, porque eu vivo nisso e porque eu tenho vocês do meu lado. Olá! E como vocês já estão sabendo, Cristine Soares, então, pré-candidata a deputada federal pelo estado do Rio Grande do Sul. Mas por que eu aceitei esse desafio logo agora na minha vida? Foram muitos pensamentos, muitas reflexões e uma das coisas que mais incentivou esse sim para essa oportunidade foram os nossos projetos sociais. São mais de 8 anos aí com a confraria e outros projetos e nós acreditamos que tudo que nós juntos poderíamos fazer, a gente fez. Hoje a gente precisa de muito mais oportunidade para fazer projetos e dar mais oportunidades efetivas para que as coisas possam acontecer de verdade. Então, esse é o motivo principal para minha resposta sim. E tudo isso veio de encontro a um partido que acredita nos mesmos ideais que eu. Então, Cristine Soares, pré-candidata a deputada federal pelo Avante.